Radar Paulista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. Não é fraco não. Às vezes eu vou apresentar aqui o Emerson, porque como ele mudou a nomenclatura dele recentemente, né, Emerson? Então aos poucos a gente vai chegando lá. É Emerson W. Dias. Correto, exatamente. Né? É o provocador filosófico, e tá aqui nesta terça-feira de muito calor em São Paulo para trazer um novo tema pra gente. Pode falar Emerson W também. Emerson W. Emerson W. Então beleza. Fica diferenciado, né? É bacana. Tem muito Emerson, né? Tem muito Dias, mas É Emerson verdade. W eu não tenho. Emerson W é bacana. Tá bom, né? Fica chique, inclusive, né? Exatamente. Emerson W. Fica diferenciado. É. Ô Renato, você falava aí, né, de acreditar em alguém, né? A gente quer Tá difícil. acreditar em alguém. Mas eu vou falar, sabe que o tema que eu escolhi pra gente fazer uma reflexão é sobre carisma. Certo. Esses dias eu tava vendo, passando os canais à noite, a filha do Silvio Santos tava casando, né? Uhum. E tava o pessoal do Pânico lá, e eles pegaram o Silvio Santos na porta ali pra fazer uma entrevista rápida e brincaram com ele, né? Que se uma das filhas dele, quem que ia ser a sucessora, eu não sei quem que é quem ali e tal, que eu não sei a filha número 1, a filha número 2, a filha número 4, eu não sei, eu não lembro dessa história. Eu era do tempo aí do Domingo no Parque, né? Exatamente. Tênis Montreal, né? Toda aquela coisa ali. Show de calouros. Show de calouros, né? Você quer trocar uma geladeira por uma caixa de fósforo? Sim! Porta da Esperança. Eu lembro disso daí. Ele falava, o Silvio falou o seguinte, né? Que essa menina que apresentava lá, que tava casando, não sei, ela não seria a sucessora dele porque ela não tinha carisma. E ele falava o seguinte, que o carisma ou você tem ou você não tem, né? E eu fiquei pensando sobre isso, e até pensando como é que eu ia trazer essa abordagem aqui pro quadro. Uhum. E eu estou estudando bastante liderança, e eu descobri que o Max Weber, né, um sociólogo, o cara que foi o pai da sociologia considerado, ele tem uma teoria que ele fala sobre o carisma no seguinte sentido. Ele diz que o Max Weber, ele fala que tem 3 tipos de dominação que o líder exerce, né? Que é o carisma, o costume ou a legalidade. Então ele fala, a legalidade é o seguinte, por que você obedece a alguém como líder? Porque a lei diz, né? Obedeça à polícia, obedeça ao juiz, né? É legal isso, então é um poder legalmente constituído, portanto você obedece, né? Uhum. A outra forma é o costume, ou a tradição, né? É a família, né? O pai, a mãe, né? Aí já meio que na base de uma hierarquia. Uma hierarquia, né? Porque sempre foi assim, né? O rei, né? No tempo da monarquia e tal. Uhum. Então você obedece, né? Porque é o costume. Uhum. E o terceiro elemento de dominação da liderança é o carisma. Para o Max Weber, o que é o carisma? Eu vou até ler o trecho que ele coloca num dos livros dele, que ele fala o seguinte, ó: por carisma entende-se a característica de uma personalidade considerada fora da normalidade, pela qual a pessoa é considerada dotada de poderes sobrenaturais ou sobre-humanos, ou, ao menos, fora do comum e não acessíveis a qualquer um, tornando-a, portanto, um líder. Ou seja, para o Max Weber, o carisma é uma coisa meio que mágica, né? Que você observa muito em alguns políticos, né? Sem o dúvida. Paulo Maluf, apesar de ser um ladrão, né, condenado pela justiça, é uma pessoa carismática. Sim. Né? O nosso amigo lá do ABC, né? Também. Tem um carisma. Você pode até não gostar dele, criticá-lo, né, acusá-lo de crimes, etc. Mas ele é uma pessoa carismática. Extremamente né? carismática. Muitas pessoas se doam, né, em prol dele. O próprio Silvio Santos, uma pessoa super carismática. E você sabe que o Hitler também foi uma pessoa muito carismática. Sim. Né? Se não fosse, não teria feito o que fez na Alemanha. E o Max Weber, então, coloca o carisma como sendo uma questão delicada e perigosa. Né? Tá. Até a gente pensar aí que muitos desses caras estão roubando a gente elegeu. Né? Muitos caras, muitas vezes, cometem crimes, mas porque é uma pessoa carismática, a gente tende a dar uma amenizada. Né? Nas empresas está cheio de gente carismática e mau caráter. Então, quer dizer, o carisma é uma coisa que automaticamente nos remete a uma coisa boa. Sim. Mas não é o carisma que define o caráter. Né? O carisma é um ponto que você tem uma atração pela pessoa. Mas não quer dizer que, né, a pessoa tenha caráter porque ela tem carisma. Então eu acho que eu queria deixar essa reflexão hoje pra gente pensar sobre carisma. E o Jim Collins, que é um professor americano,
Inclusive o Jim Collins é um dos mentores aí do Jorge Paulo Lema, dessa turma da Ambev, aí, esses bilionários, né? O Marcel Telles, Beto Sucupira. Eles têm muitos encontros com o Jim Collins lá nos Estados Unidos. E o Jim Collins, ele tem 2 livros muito importantes, ele tem vários outros, né? Mas tem últimos 2 dele que ele fala sobre o líder não carismático, né? Ele fala de pessoas comuns que fazem coisas incríveis, mas que não tem carisma, né? Talvez, você falava aí do Rodrigo Janot, o Rodrigo Janot não é uma pessoa carismática, né? Não é, você olha pra cara dele, você não quer ficar ali escutando ele falar. Mas talvez é um cara que tá fazendo um papel bastante importante, que tá trazendo... Difícil, né? Difícil, né? E trazendo muitas coisas, né? E às vezes a gente não quer muito lidar com isso porque não é uma pessoa carismática, mas é uma pessoa carismática, não carismática, que tá fazendo uma coisa muito importante, né? Então acho que essa coisa você colocou, né? De precisamos acreditar em alguém, né? Tá difícil. Cuidado pra gente não acreditar em pessoas só carismáticas. A gente olhar o conteúdo que essas pessoas estão trazendo. E se a gente pegar também, você deu alguns exemplos negativos, né, Emerson, que são aí os políticos e tal, mas a gente também tem é claro que não é, pelo menos aqui não é aqui do país, mas o Barack Obama, eu vejo ele como extremamente carismático, né? Sem dúvida. Mas que ele passou aí 2 mandatos dele na presidência dos Estados Unidos. E me parece, pelo menos não surgiu nenhuma denúncia com relação ao mandato dele, com relação ao governo dele. Pode ter errado em alguma etapa, algum projeto e tal, mas erros acontecem. Agora, é uma pessoa que, né, você pode considerar como carismático do bem. Correto. Né? Porque é bom também pontuar isso, né? Sem dúvida. O ponto que eu trago de reflexão é a gente não confundir carisma com caráter. Sim. Né? Claro que sem dúvida nenhuma, né? Tem muitas pessoas carismáticas que são super do bem, né? O exemplo que você deu, até que se prove o contrário, exatamente, né? Foi um cara que fez um bom governo, enfim, né? Carismático e tal. Embora tenha promovido algumas guerras também, né? Porque faz parte do ofício, né? Como presidente. Mas é uma pessoa carismática. Que nós estamos falando do papel de um presidente que é a maior potência do mundo, né? Exatamente. Então, sem dúvida, hora ou outra, ele teria que encarar alguns problemas, como você acabou de dizer, o Rodrigo Janot, que não tem carisma nenhum, mas que, hora ou outra, é criticado por algumas posturas e tal. Essas pessoas que estão em cargos públicos, cargos de liderança, elas nunca conseguem agradar todo mundo mesmo, né? Nunca vai agradar, né? De forma alguma. Agora, o fundamental, como você disse, é o caráter, né? Aí, errou ou acertou, né? Que seja o melhor caminho, né? Exatamente. Você tem alguns casos de alguns empresários e tal, que as pessoas até dizem, né? Que são pessoas carismáticas, né? Que contam piada, que são divertidas, mas olha aí, né? O que tá... Sem dúvida. Olha aí, né? Você vê o caso do... O currículo, né? E a gente fica acompanhando isso, né? É uma coisa tão podre, né? O que eu já li aqui, coisa que a gente não consegue ler, porque é tanta informação que a gente consegue, e que a gente já ouviu e tal. É uma coisa absurda. Mas enfim, vamos tocar aqui o nosso negócio. E a frase do dia, Emerson? E a frase é uma frase, inclusive, do Jim Collins, né? Que ele traz, que ele fala o seguinte, né? Cuidado com líderes carismáticos. Eles podem não pensar no melhor para a organização. Né? Porque nem sempre tem esse viés, né, necessário para a ética, para a transparência, para a responsabilidade. Exatamente. Né? Muitos gostam, né, dessa coisa do resolver na conversa, no sorriso. Do oba-oba, né? Oba-oba, né? De mídias sociais, né? Exatamente. Mas tomam-se algumas atitudes que você não compreende exatamente o porquê, né? Até compreende de alguma forma. Até compreende. Mas tudo bem. Deixe seus contatos aqui para os nossos ouvintes internautas, Emerson. O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais é só procurar o Inédito Viável no Facebook e Instagram, e no YouTube o canal Inédito Viável, onde você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às terças e quintas no Radar Paulista. É isso aí, Inédito Viável bombando também nas redes sociais.